sou o Vinícius e que a força esteja com vocês. O que a gente vai estudar hoje? Hoje a gente vai estudar o princípio fundamental da dinâmica, mais conhecido como segunda lei de Newton. O que a segunda lei de Newton nos diz? Ela diz que a resultante das forças aplicadas sobre um corpo é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Então a gente tem que a força resultante, Fr, é igual a m vezes A, onde m é a massa, medida em quilogramas, e a aceleração, medida em metros por segundo. E a força resultante a gente mede em newtons, em homenagem ao físico Newton. Vamos traduzir o que essa equação nos diz. Essa equação significa que, quando a gente aplica uma força resultante sobre um corpo, isso gera uma aceleração nele, que tem a mesma direção e sentido que a própria força. Se eu aplico uma força resultante para a direita, esse corpo é acelerado para a direita. Se eu aplico uma força resultante para a esquerda, esse corpo é acelerado para a esquerda. E essa equação só vale para referenciais inerciais. Tranquilo? E o que a gente pode concluir com essa equação? A gente pode concluir que, ao aplicarmos uma mesma força em dois corpos de massas diferentes, eles vão acelerar de maneiras diferentes. Por exemplo, se eu aplicar uma força resultante de 10 newtons em um elefante e em uma bala, qual vai acelerar mais? Vai acelerar mais aquele que tiver a menor massa. Então a bala vai sofrer uma aceleração muito maior do que o elefante. Então a gente pode definir a massa como uma medida de inércia. O elefante tem muita massa, então a inércia dele, a vontade de ele permanecer no seu estado de movimento, é muito grande. A bala tem uma massa pequena, então a inércia dela, a vontade de permanecer no estado de movimento dela, é pequena. Tranquilo? E a força resultante, a gente tem que fazer ela de uma maneira vetorial. Sempre somar as forças de uma maneira vetorial. E agora a gente vai aprender como se faz. Então, galera, agora a gente vai ver algumas maneiras de se calcular essa força resultante de maneira vetorial. Vamos começar pela primeira. Olha só, se a gente já tiver uma única força atuando no meu ponto material de massa m, a força resultante nesse caso vai ser a própria força que está atuando ali. Então, nossa força resultante é igual a F, ficando assim, F igual a m vezes A. E olha só, a força e a aceleração têm o mesmo sentido e direção. Se a força está para a direita, a aceleração também é para a direita. Vamos para o próximo, para o B. Se eu tiver uma força F1 para um lado e uma força F2 para o outro, a gente tem que a força resultante é igual a m vezes A, porém, a força resultante é F1 menos F2. F1 está para a direita positivo, F2 está para a esquerda é negativo. Como F1 é maior que F2, a aceleração vai ser apontando para o lado da maior força. Tranquilo? Então a gente vai ter que F1 menos F2 é igual a m vezes A. Um exemplo aqui, se fosse 10 newtons menos 5 newtons, igual a m vezes A. 10 menos 5, 5. Tranquilo? Próximo. Mesma situação, só que em vez de estar na horizontal, na vertical. Igual. Beleza? Nesse caso ela está subindo, a F1 é maior e é positiva porque aponta para cima, a gente vai definir assim, e negativa quando aponta para baixo. Na D a gente já tem uma outra situação, onde eu tenho uma força F1 bem grande puxando para a direita e duas pequenas forças, F2 e F3, para a esquerda. Então a gente vai ter que a força resultante é igual a F1 menos F2 menos F3. Eu estou descontando essas duas forças menores dessa força maior. Beleza? E agora se eu tiver ângulos, se eu tiver uma força na horizontal e outra na vertical, se elas tiverem 90 graus, como está mostrando aqui, um ângulo reto, ó, entre F1 e F2 tem-se 90 graus. A gente vai usar o teorema de Pitágoras para calcular qual que é a força resultante. E
E a força resultante vai estar aqui no meio delas, que é para onde vai apontar a aceleração. Como se uma pessoa puxasse para cima e a outra para o lado com a mesma força, digamos, num caso assim, a aceleração seria exatamente a 45 graus. Então, lembrando o teorema de Pitágoras, vai ser a hipotenusa, que é a força resultante ao quadrado, igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Tranquilo? E vamos para o último. Aqui a gente tem um ângulo qualquer. Não precisa ser necessariamente positivo, pode ser um ângulo negativo, não importa. Para qualquer ângulo mesmo. A gente vai usar a lei dos cossenos. Então a gente tem força resultante ao quadrado, igual a F1 ao quadrado, mais F2 ao quadrado, mais 2 vezes F1 vezes cosseno do ângulo. A gente aplica a lei dos cossenos para achar a nossa força resultante. Tranquilo? São alguns casos de como calcular a força resultante. O que a gente mais vai usar vão ser A, B, C, D e E. F, poucos exercícios vamos trazer forças nessa situação aqui. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na próxima.